Vocês me ouvem? Alguém pode me dar um retorno se me ouve bem? Que eu não vejo ninguém. Alguém me ouve, tá bom? Certo. Então, por que falar sobre racismo, né? Ontem mesmo nós tivemos a notícia de que um rapaz, eu esqueci o nome dele, gente. Eu esqueci. Acho que era Guilherme, né? Acho que era Guilherme. Estava correndo, né, para pegar o seu ônibus em São Paulo e foi alvejado por um policial, né. Então, por que que a gente precisa falar sobre racismo? Porque o nosso povo continua morrendo, né, e a gente precisa entender o que que a gente pode fazer para pelo menos o nosso povo parar de morrer. Porque a pessoa correr atrás do seu ônibus e tomar um tiro por ser negra, isso não deveria ser comum, a gente não deveria estar assistindo notícias como essa, a gente não deveria naturalizar isso, né. É muito triste a gente ter que explicar, né, eu que tenho uma filha de 6 anos, para minha filha que esse país ele mata a gente pela cor da nossa pele, né. Então a gente precisa realmente falar sobre racismo e constantemente, né. Então, começando aí com quem sou eu, né, eu sou doutoranda em educação pela UERJ, sou mestra em relações étnico-raciais, mãe da Alice Maim, que eu falei para vocês, esposa do Wagner, filha da Cristina e do Sebastião, irmã mais velha, pedagoga. Atuei na rede municipal do Rio de Janeiro por quase 12 anos, passei por alguns setores dentro da Secretaria de Educação, estive gerente da Gerência de Relações Étnico-Raciais, sou mestra em Relações Étnico-Raciais, como eu falei, né, escritora. Hoje atuo com a minha empresa Mandela Consultoria Antirracista, sou coordenadora editorial, palestrante, produtora de conteúdo, podcaster, idealizadora do letramento racial, que está disponível na Hotmart. Tenho a pós-graduação também em Relações Étnico-Raciais, curso de extensão universitária. Sou premiada com 5 moções e diploma Zumbi dos Palmares, doutora honoris causa. Aqui é um resumo, né? Mas eu sempre costumo a brincar das minhas palestras que as palestras que eu dou, né, que de tudo isso que eu faço, a missão mais difícil é ser mãe da Alice Maim, né. Ser mãe de uma criança negra que sabe o que quer, que é uma criança altiva, com uma autoestima muito bem trabalhada, mas muito questionadora, né. Então é uma missão realmente muito difícil, né, maternar, né. Eu sei que aqui eu não estou vendo ninguém, mas eu não sei quem é mãe, quem não é, quem materna, enfim, mas para mim é a função mais difícil da minha vida. Mas sigamos, né. E aí, por que falar sobre racismo, né? A gente vive numa sociedade em maioria numérica, 56% de acordo com o IBGE. Esse 56% é juntando pretos e pardos, né. Então, a raça negra é a junção de pretos e pardos, mas não em direitos, né. Então, é o que chamamos de maioria minorizada. A gente precisa enxergar as relações por um viés racializado, para a gente entender como funciona a engrenagem racista, porque é uma engrenagem, infelizmente, mas só tendo letramento racial para a gente enxergar essas relações por esse viés racializado e entender essa engrenagem, para a gente entender qual é o nosso papel dentro dessa engrenagem, né? Onde nos colocaram e aonde a gente está nessa engrenagem, e o que que a gente pode fazer a partir disso, né? E aí, antes da gente falar mais sobre essa engrenagem, né, eu já trago essa imagem, né, por que falar sobre racismo e quem pode falar sobre racismo? O que acontece quando falamos sobre racismo? E sobre o que podemos falar? Né, a escrava Anastácia, ela foi uma figura, né, muito emblemática, que muita a gente não sabe de fato qual é a origem e qual é a verdadeira história, né. Alguns falam que foi porque ela era muito bonita, né, e assim, a Sinhá, né, na época com o ciúme pediu para que tampasse a boca dela, outros falam que é porque, enfim, que ela falava demais, enfim. A gente não sabe qual é a real história, mas essa imagem ela é muito emblemática, né. É uma imagem que mostra, quem pode falar, quem podia falar, né, e o que acontece quando a gente se propõe a falar, ainda mais sobre questões raciais, né. Acontece muito essa questão também de muitas pessoas, eh, não
não quererem, de fato, se letrar racialmente, porque falar sobre racismo é falar sobre dores. E muitas pessoas, sobretudo pessoas negras, não querem revisitar muitas vezes as suas dores, porque quando você se letra racialmente, cada um se letra num período da sua vida, né? E acontece muito, muitas pessoas que me seguem às vezes mandam mensagem assim: olha, oi Luiz, eu tenho 50 anos, eu me descobri negra agora. Porque eu passei por uma situação que agora que eu identifiquei que era racista. Isso não quer dizer que essa pessoa tenha passado pelo racismo a vida inteira, mas naquele momento da vida, ela teve a consciência e o letramento de que ela passou por uma situação racista, sabe? Então é muito complicado, né? Esse quem pode falar, o que acontece quando falamos e sobre o que podemos falar. Porque também não é fácil você ser a pessoa que fala sobre questões raciais, que fala sobre racismo. Até porque muitas vezes querem te colocar somente nesse lugar, né? Ah, então a Luísa, ela vai falar só sobre racismo. E eu não, e o racismo ele não me define. Ele, infelizmente, ele me atravessa, porque eu sou uma mulher negra de pele retinta, né? Eu sou uma mulher preta, ele me atravessa, mas não é o racismo que vai definir o que eu vou falar, né. Eu posso falar sobre outras coisas, né. Eu não coloquei ali no meu currículo, por exemplo, que eu sou psicopedagoga, né, então eu posso falar sobre outras coisas. Mas, eh eh, a sociedade ela quer te colocar em caixas, né, então a gente passa por muitas questões que perpassam o racismo, e o racismo quer te colocar nessas caixas, né. Então, apesar desse movimento importante da gente falar, de todos nós falarmos, né, da questão do lugar de fala, que a Djamila trouxe muito bem, né, as pessoas usam também isso como um lugar de fala de que só as pessoas negras podem falar sobre racismo, por exemplo, isentando a branquitude desse lugar, né, de poder falar, mas no seu lugar de pessoa branca, né. Eu recebo também algumas mensagens de pessoas brancas perguntando se podem fazer os meus cursos. Eu falo que as pessoas brancas não só podem, como devem fazer, mas entendendo o seu lugar dentro da sociedade, o seu lugar que possui privilégios, e a partir disso, o que você pode fazer para combater o racismo? Porque nós, pessoas negras, estamos cansadas, né. Eu não quero ver notícia todo dia dos meus morrendo, porque eu também ali estou morrendo. Eu também não quero 24 horas falar sobre racismo, porque isso me desumaniza, né. E aí isenta também quem criou, né, quem se beneficia desse sistema de falar e de se posicionar. Então, essas perguntas, quem pode falar o que acontece quando falamos sobre o que podemos falar, são perguntas para a gente repensar algumas coisas, né? Sobre o que a gente pode falar. A gente pode falar sobre tudo, né? Todas as pessoas podem falar sobre tudo, né? É uma questão mesmo da gente se entender nessa sociedade, que é uma sociedade racializada, que quer colocar você em determinado lugar, mas ela não avisa que ela vai te colocar nesse lugar, que ela está te colocando nesse lugar, né. Então, acontecem situações que, se você não tem um letramento racial, você não percebe que você está passando ali por uma situação de racismo institucional, por exemplo. Você tem que ter o letramento racial para você entender que essa relação é uma relação que está o que o racismo está perpassando, né. Então, essa imagem é muito emblemática, né. E os silenciamentos que nós passamos por sermos pessoas pretas, né, pessoas negras, são muito latentes, né. Nós passamos por inúmeras formas de silenciamento, e eu costumo dizer que o silenciar não é mandar calar a boca. Existem inúmeras formas de silenciar. Eu poderia fazer um encontro aqui de 2 horas falando das inúmeras formas as inúmeras tentativas de silenciamento que eu já passei, né, no trabalho, de pessoas tentando me silenciar de todas as formas, me invisibilizar, que isso também é silenciar, né. E quando a gente entende que: "Ó, essa pessoa está tentando me silenciar por quê?", né, e ela está usando de artimanhas, ela não está falando: "Não fala não, Luísa", mas ela está usando de artimanhas para tentar me silenciar. Por quê? Por que que eu não posso falar? O que eu posso falar? Eu tenho que pedir autorização para falar, né? Pode o subalterno falar, como disse Desgaiato Spivak, pode o subalterno falar? A gente pode falar? E o que que a gente pode falar, o que que a gente não pode falar? Então,
é uma analogia, né, para a gente entender que esses silenciamentos, eles ainda também existem e persistem. E romper com esses silenciamentos, romper com essa máscara, é um processo. E que o letramento racial, ele vai ajudar nesse processo do estilhaçamento dessa máscara, porque às vezes é assim que a gente se sente, dependendo do ambiente que a gente está, dependendo do lugar que a gente está, é assim que a gente às vezes se sente, a gente se sente silenciado, a gente se sente calado, né? E o quanto é importante realmente a gente entender como essa engrenagem funciona e esses silenciamentos, né? E o que é letramento racial? Trazendo o conceito, né? Letramento racial é um conceito potente, que faz com que reflitamos sobre a racialização das relações, reconhecendo o racismo estrutural e, a partir disso, agindo com práticas para o combate ao racismo. O primeiro passo do letramento racial é reconhecer o racismo estrutural nesse país. Se você não reconhece ainda, mesmo eu abrindo a aula falando que ontem um rapaz tomou um tiro porque estava correndo para pegar o seu ônibus por ser negro. E você não reconhece que isso é racismo, a gente precisa rever isso. O que está acontecendo? Né? Porque ainda, infelizmente, existem pessoas que não consideram o Brasil um país racista, e é um país que mata pessoas pretas a cada 8 minutos. Então, como é que você não reconhece o racismo num país que a necropolítica está em andamento? Que a gente liga a televisão e vê todos os dias uma mãe preta chorando, né? Então, como que você. Então, você não vê televisão, você não tem acesso à internet, você não conversa com ninguém, você não tem. Você se isola do mundo. A única maneira de negar o racismo aqui é você se colocando uma venda e você, né, não querendo enxergar. Mas é o primeiro passo, é você reconhecer o racismo estrutural. A partir disso, agindo com práticas para o combate ao racismo. E aí, falando da origem desse conceito, porque algumas pessoas não sabem que esse conceito é um conceito norte-americano. Não fui eu que criei, né? Não, ele é um conceito que já existe. A antropóloga Frances Riddle formulou esse conceito lá nos Estados Unidos de racial literacy, e aí aqui no Brasil foi traduzido pela Lia Weiner Schuckman, que é uma psicóloga e pesquisadora, como letramento racial. O letramento racial é uma forma de responder individualmente às tensões raciais. Ao lado de respostas coletivas, na forma de cotas e políticas públicas, ele busca reeducar o indivíduo em uma perspectiva antirracista. A ideia inicial é que quase todo branco é racista, mesmo que ele não queira, porque o racismo é um dado estrutural da nossa formação social, né? E isso causa muito incômodo, né, em algumas pessoas brancas, quando a gente vai falar sobre isso, porque ninguém quer ser racista, né? Ninguém quer ser privilegiado. Mas a gente vive numa sociedade extremamente desigual. E que sim, pessoas brancas têm privilégios. E as pessoas, é, e as pessoas não têm noção do que é privilégio. Quem tem privilégio não tem noção que, por exemplo, você ir ao mercado, tá? E não precisar andar com a nota fiscal pendurada é um privilégio. As pessoas acham que, para as pessoas brancas, isso é normal. Você não ser seguida por um segurança é um privilégio. Você ter um filho, uma filha e não precisar orientar que não, para não correr à noite nem de dia, não usar casaco de capuz, não andar de chinelo, andar sempre com documentos, é um privilégio você não precisar orientar isso ao seu filho. Você sabia? Não sei se tem pessoas brancas assistindo. Porque a realidade das pessoas negras aqui no Brasil é essa. Toda pessoa preta consciente, nem digo letrada, porque consciência é diferente de letramento. Toda pessoa preta consciente, ela vai fazer isso. E é instintivo. Ela vai fazer isso se ela tiver um filho, uma filha. Não saia sem identidade, não corra, não saia muito desarrumado, tentando, né? Vai ao médico com a sua melhor roupa. Pega nota fiscal, você comprou, você tem que andar com ela à mostra para não acharem que você roubou. E mesmo assim, com tudo isso que as nossas mães, né, nos orientam, isso não nos livra de sofrer racismo, isso não nos livra de tomar um tiro. Mas elas
tentam a maneira fazer essa proteção. Então a gente nem está falando de privilégio material. Eu nem estou falando ainda de privilégio material. Eu estou falando do chamado privilégio simbólico, porque isso é privilégio simbólico, tá? O privilégio material é realmente a questão monetária, né? A questão de grana mesmo, né? De que muitas pessoas brancas herdaram dos seus ancestrais, né, colonizadores, dos seus, né, enfim, que colonizaram, que escravizaram, que acumularam fortunas, né? Eu nem estou falando sobre isso, estou falando sobre privilégios simbólicos, fora os privilégios materiais, né? Porque além dos meus ancestrais terem sido escravizados, eles foram. Houve a tal abolição, mas uma abolição inconclusa, uma abolição em que a princesa Isabel foi pressionada a assinar, né? E depois que ela assinou, foi cada um para o seu quadrado, sem nada. Né? Então, que abolição é essa? A gente vive o eterno 14 de maio, né? Então, a gente ainda vive no 14 de maio. E aí, eu trouxe esse esquema para vocês entenderem como opera a engrenagem racista. Vocês estão vendo que a branquitude está no topo, tá? O racismo ele é estrutural. Ele está na política, ele está no direito, ele está na economia, ele está na educação também. Esses campos operam para o domínio da branquitude, que está lá no topo, e produzem subtipos de racismo institucional, ambiental, recreativo, linguístico. E esses subtipos produzem outros fenômenos: não acesso à educação, ausência de representatividade, solidão negra, desemprego, encarceramento em massa, genocídio. Quer dizer, aí aqui em cima, né, política, direito, economia, educação e saúde, né? Então, tem que ampliar esse esquema, mas eu sempre acrescento, né? Porque é importante a gente entender que existe uma engrenagem, ela é invisível. As pessoas brancas, elas não se ligam, não fazem reunião no Meet para elas saberem como elas vão se proteger, mas elas se protegem o tempo inteiro e elas fazem com que essa engrenagem funcione muito bem. Essa engrenagem, com a branquitude no topo, o racismo como estrutural, operando na política, no direito, na economia, na educação, na saúde, ele faz com que todos esses lugares sejam ocupados, né, o seu espaço de poder e decisão, por pessoas brancas, né? A branquitude tem como padrão universalizante o homem branco cis heteronormativo, né, o mais próximo do europeu possível. Então, sempre quando a gente vai pensar em espaços de poder e decisão, a gente não vai pensar numa mulher preta lá em cima. A gente vai já é algo que está implícito, que é um homem branco. Quando a gente fala de política, por exemplo, a gente não pensa em quem a gente vai votar para governadora, em quem a gente vai votar para presidenta, em quem a gente vai votar para prefeita. É assim, não. Quem você vai votar para prefeito, para governador? Já está no masculino. A gente já vem um homem branco, é um homem branco versus o outro. A gente não, a gente não consegue nem visualizar aquele espaço sendo ocupado. Por quê? Culpa nossa? Não, porque a branquitude ela está ali no topo, e ela se mantém assim, nesse lugar. E isso tudo precisa funcionar para que ela se mantenha no topo. Por isso que funciona muito bem. O não acesso à educação funciona, a ausência de representatividade funciona muito bem, a solidão negra, o desemprego, o carceramento em massa, o genocídio funciona muito bem. O Estado ele está ali para fazer com que essa engrenagem toda funcione, né? A política tá lá comandada por homens brancos, o judiciário, a economia, a saúde, a educação. E eu bato muito na tecla da educação por ser uma professora, né, que trabalhou em sala as relações étnico-raciais, né, é, é, por 12 anos, e eu sei o que eu passei para conseguir colocar em prática a Lei 10.639, né? E depois a Lei 11.645. Vamos colocar a Lei 11.645. Eu sei que eu passei para trabalhar a Lei 11.645. Porque tudo que a gente fala que é de preto, que é de indígena,
né, que são dos grupos que não são, não fazem parte da branquitude, né, não estão nesse padrão universal universalizante, vão sofrer, porque a educação eurocêntrica não é por acaso. Não é por acaso que a gente não aprende nada sobre os povos indígenas e sobre o continente africano e sobre as revoltas gerenciais aqui e sobre não é à toa. Tudo é proposital para a gente não conhecer a nossa própria história. Um povo sem história é um povo sem memória. Um povo sem memória, sem história, ele não vai reivindicar uma sociedade melhor. Ele vai continuar no mesmo lugar. Ele vai aceitar o sistema como ele é. Imagina, nós somos maioria numérica. Nós somos maioria numérica. Imagine se a gente, se todo mundo, né, todas as pessoas negras tivessem letramento racial e conhecimento da sua própria história. O que essa sociedade, o que aconteceria com essa sociedade? Essa sociedade seria outra. E a branquitude não quer. Então ela não vai mexer em currículo. Ela não vai mexer na estrutura econômica do país. Ela não vai mexer no judiciário, ela não vai colocar pessoas negras com letramento racial no alto escalão do judiciário. Ela não vai mexer na política, ela não vai mexer na saúde, não vai, né? Tanto que depois do sistema de cotas, mais pessoas negras e indígenas começaram a entrar nesses cursos ditos de prestígio, né? Medicina, odontologia, direitos, engenharia e tudo mais, foi um auê, foi um rebuliço. Por quê? Você vai querer acessar lugares de poder, de que podem mexer numa estrutura social, para que você quer? E quem é que vai me servir? Quem vai servir a branquitude se todo mundo tiver acesso a essa educação superior, né? Então, eh eh, esse pacto, ele continua em vigor, mas ninguém vai avisar para você que existe um pacto da branquitude. Ninguém vai mostrar esse esquema para você. A branquitude não faz reunião no Meet mostrando esse esquema, não. E marcando como eles vão se proteger, não. Mas eles se protegem, homens e mulheres brancas, né? Um pacto que todos são muito unidos, né? E eles não se racializam. Eles vivem enquanto um grupo, sim, mas eles não se racializam. Eles racializam o outro, tanto que o outro que é o diverso, o outro que faz parte da diversidade, da inclusão, né? Inclusão, você está incluindo quem? Você está incluindo pessoas que são diferentes, porque nós somos universais. Então, vem muito nesse lugar, né? Os setores, por exemplo, de diversidade e inclusão das empresas. Esses setores vêm de diversidade e inclusão. Quem é que está no setor de diversidade e inclusão? As pessoas pretas. Geralmente, esse setor não tem dinheiro, né? Por quê? Você vai colocar ali quem é da diversidade, como se o branco não fosse raça, não fizesse parte de uma diversidade, porque ele é universal, e quem faz parte da diversidade discute essas questões, quer dizer, então, essas questões étnico-raciais, para a branquitude, só deve ser discutida entre pessoas negras. E o que não é certo, que a mudança não vai acontecer assim, né? Infelizmente, a gente realmente vive numa sociedade que a gente precisa de todos para discutir, né? Não tem como uma pessoa branca se isentar e falar que não é o lugar de fala dela e ela não vai fazer nada, né? Porque ela tem um lugar também, né, nessa estrutura e que ela pode usar ali do seu privilégio social para poder agir, né? Eu costumo falar, se você está numa mesa, né? Se você é uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa empresa, numa diretoria de empresa, que você tem a opção de, você tem a possibilidade de contratar, você tem que ver quem você está contratando. Só contrata pessoas iguais a você, por quê? Né? A Cida Bento fala muito sobre isso, que as pessoas brancas, elas veem em seus iguais tudo que é de bonito, que é né, de inteligente, tudo que é e acaba contratando os seus iguais, né. E aí, se a gente for por esse critério da aparência, da boa aparência, quem são as pessoas que estão aí em busca de oportunidades, muitas vezes com currículos incríveis e não têm oportunidades por conta da cor da sua pele, né. Mas ninguém vai dizer que não vai te contratar porque você é preto. Não, é porque, olha, realmente você não estava de acordo com a vaga, a gente vai te ligar em uma outra oportunidade. E assim, pessoas pretas com currículos incríveis
vão ficando de fora de oportunidades, enquanto as pessoas brancas vão se puxando, vão se exaltando, vão se homenageando, né, e vão se empregando. E aí, né, nós vemos todos os dias casos de racismo, então a gente não pode mais negar, né, eu falei do caso de ontem, e esses casos eles vão se atualizando a cada minuto, né. Eh, Esse caso do primeiro da esquerda para a direita foi o do Igor aqui no Rio de Janeiro, não sei quem acompanhou. Ele estava saindo do restau do não restaurante, perdão, uma casa de samba, muito boa por sinal, que ele trabalhava aqui, chamada Batuque. Ele trabalhava como garçom, era um dos bicos que ele fazia, porque ele fazia vários bicos. E ele foi pegar uma moto para ir para casa, e aí um policial estava com a esposa, e a esposa o confundiu com um ladrão, porque parece que ela achou que ele tivesse roubado o celular dela, e aí o policial que não estava trabalhando naquele momento, mas mesmo se tivesse, não é a função dele atirar, mas o Estado, né, na necropolítica, ela acaba querendo decidir quem vive e quem não vive. O policial, ele atirou, foi atirando em cima do Igor, e aí perfurou o rim, ele ficou internado, ele sobreviveu, né, mas ele poderia não ter sobrevivido, né, ele é um sobrevivente, porque ele ficou com a saúde bastante prejudicada com a quantidade de tiros que ele tomou. E aí as pessoas falam: "Ah, mas quem atirou foi um homem negro". Quem atirou foi um homem negro sim, né, um policial negro que trabalha a serviço do Estado. E a polícia tem um papel, né, de que é matar realmente pessoas pretas. E quem está lá, mesmo sendo preto, não vai refletir sobre isso, não faz essa reflexão que a gente está fazendo, sabe? De que é preto matando preto, mas amando a branquitude. A branquitude está lá tomando seu bom drink, né? E só mandando ali as pessoas pretas irem matar outras, e quem está ali com a arma na mão não reflete, né, de que ela tá matando uma pessoa dela também, tá matando a si próprio, né. Que nem quando eu falei no começo, quando cada pessoa, preta que morre, eu morro também, né. Eu tenho um esposo preto, eu tenho irmãos, tenho pai, eh, eu tenho uma filha, eu sou uma mulher preta, então, dói em mim também, né. Cada notícia dessa dói em mim, até porque nós também somos vítimas, né, eu também sou vítima, sou e fui vítima do racismo, né. Então é muito pesado para a gente ainda falar sobre isso, né, falar sobre racismo e sofrer o racismo, né. Então, aos 11 anos, Igor Marçal relata racismo e exclusão na escola. "Me chamaram de macaco". Também aqui no Rio de Janeiro, ele é ator da Globo, já fez algumas novelas, então ele é relativamente famoso, digamos assim, mas isso não livra ele do racismo, né. Como já dizia a Glória Maria: "Nada, nada livra um preto do racismo". Pode ter dinheiro, pode estudar na escola particular, né, pode frequentar os lugares melhores, digamos assim, né, de mais alta estirpe, mas isso não vai blindar do racismo. Ter dinheiro não blinda, colocar numa escola particular não blinda, né, porque o racismo ele está na estrutura e ele está entranhado, é algo que as pessoas elas, já agem no modus não é automático, mas já é algo que já está mesmo no fazer cotidiano, algo que já está mesmo introjetado, né. Ficava sem salário e tinha que tomar água suja, diz resgatado de trabalho análogo à escravidão. É o fetiche colonial, né, como disse, de Grada Quilomba, né. Muitas pessoas brancas, ainda hoje, enriqueceram e enriquecem à base do trabalho análogo à escravidão. Infelizmente, né, como eu falei, a gente vive um eterno 14 de maio. Então, por que falar sobre racismo? Por tudo que eu estou apresentando aqui, né. Não tem como a gente não falar sobre racismo em uma sociedade racista, em uma sociedade que nos mata das diversas formas, em uma sociedade que nos adoece, em uma sociedade que a morte, ela vem de várias maneiras, ela vem no tiro, ela vem no nosso psicológico que não aguenta, ela vem no nosso adoecimento, ela vem no descaso na saúde pública com os nossos corpos, nos tratamentos diferenciados, né, das mortes maternas, né, de quando a mulher preta engravida, ela pode sentir mais dor, né, porque ela é forte, ela aguenta, né.
E isso vai nos desumanizando, nos matando, né, de todas as formas. E aí eu trago aqui o conceito, né, a diferença entre preconceito, racismo e discriminação, né. É importante a gente pontuar, porque aí eu estou falando de preconceito racial, existem vários tipos de preconceitos, né. Mas aí eu estou falando do preconceito racial, que é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado, e pode ou não resultar em práticas discriminatórias, né. Preconceito racial é aquele que você olha para a pessoa, você nunca conversou com ela, você nunca teve oportunidade de trocar uma ideia e você já tem ideias preconcebidas sobre aquela pessoa, você já julga aquela pessoa pelo que você está vendo, né. Isso já aconteceu comigo, né, na escola que eu trabalhava, em que a diretora me viu, eu era do 22h30, ela me viu e ela falou: "Ah, eu vou te colocar o dia inteiro de 8 às 4 na época. Eu falei: "Não, mas eu sou meio período". Aí ela: "Eu já coloquei uma dupla regência para você não precisa de dinheiro não?". Aí eu olhei para ela, eu não entendi de onde que ela sabe, de onde que ela subentendeu que eu precisava de dinheiro. E olha que eu não ando mal vestida, mas não é isso. O racismo aqui não é só você andar bem vestida ou mal vestido. É a cor da minha pele que chegou na frente. E aí eu falei: "Preciso de dinheiro, mas eu não posso, porque eu estudo". "Ah, você faz faculdade?". Eu falei: "Não". "Você faz o quê?". Eu falei: "Faço mestrado". Pronto, acabou. Aí dali eu já virei a metida, aqui não quer dinheiro. Só que ela não me perguntou se ela viu que a minha carga horária eu tinha acabado de chegar na escola, era uma carga horária de meio período, ela poderia ter me perguntado antes se eu gostaria de fazer uma dupla regência para poder, né, ganhar mais. Não é uma questão de estar precisando de dinheiro, não estar precisando de dinheiro. Eu, naquele momento, estava me dedicando ao meu mestrado, né, mas ela me viu, uma mulher preta, é óbvio que ela vai fazer a dupla regência, porque ela precisa de dinheiro. E não é que eu não precisasse de dinheiro, mas ela já me leu, ela já me colocou nesse lugar, né. E é isso que acontece com a gente. O racismo, como a gente vem falando aqui, é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constroem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Ele está nessas relações, é esse modo normal, né? É esse modo que a pessoa às vezes fala: "Ai, tô brincando", racismo recreativo, né, é algo muito comum nesse país. As pessoas falam, são racistas e tá tudo bem, não tratam como crime, né. Eu aqui tô falando para advogadas, né, que sabem, do que eu tô falando, que acontece muitas vezes, né. Tanto que quando vem pessoas, por exemplo, no meu direct, eu não sou advogada, vem falar: "Ah, eu sofri racismo", eu falei: "Você procurou a delegacia? Você procurou um advogado? É racismo institucional? Tem um meio dentro da sua instituição de denúncia? Como é que é?". Porque racismo é crime. Se a gente não tratar o racismo como um crime, ele vai continuar nesse modo normal como se constrói essas relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares. E aí o tiro do pavê, ele pode ser racista, todo mundo ri, e aí o pseudo-humorista lá, ele vai falar, né, que o negro já nasceu trabalhando e todo mundo ri e bate palma. E é crime, né, é crime. Então não dá para a gente achar que o que a gente está falando, né, o que a gente está fazendo não tem responsabilização. Mas no Brasil, que é um país que essa estrutura se deu nesse modo normal com que se dão essas relações, a gente não criminaliza o racismo. A gente sabe que, o racismo aqui, ele ele muitas vezes, por ele vir nesse modo normal, nessas relações interpessoais, e a gente às vezes não tem letramento para identificar, ele vai passar. Ele vai passar. Porque aqui a gente pensa no racismo como aquele da ponta do iceberg. "Seu macaco, sai daqui", pega a coleira, mas isso é a ponta do iceberg. Essa é a injúria, né, essa é o racismo através da injúria, e que aí, a pessoa que faz, o que ela faz, o que que ela tem feito? Pega o laudo. "Ah, estava doida". "Hã? Não, estava doido". Não é assim que tem feito, tem acontecido, né. Só que além da ponta do iceberg,
vem eu não chamo mais de microagressões, porque eu vou discordar desse conceito. Eu falo sobre esse conceito ainda, mas eu vou discordar, porque essas agressões não são micro. Agressão é agressão, nos fere, nos mata, nos imobiliza da mesma forma, né? A discriminação já é atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupo racialmente identificados. Usa o poder e pode ser direta ou indireta, né? A discriminação é você tratar diferente uma pessoa por ela ser negra. É você isolar essa pessoa, né? Por ela ser negra, fazer com que ela não tenha convívio com outras pessoas, né? Você achar que essa pessoa ela tem que pegar o elevador de serviço por ela ser negra. Eu tenho pavor de elevador de serviço. Eu tenho aqui o meu escritório, estou aqui no meu escritório. Às vezes eu estou com pressa, que eu tenho, né, uma reunião, algo assim. Eu não entro no elevador de serviço. Por quê? Porque é esse o lugar, né, da discriminação que querem nos colocar. Eu pago aqui a sala, o condomínio, o IPTU, como todo mundo aqui, né? Às vezes olham para mim, tipo assim, ah, ela não vai nesse elevador. Eu me recuso, né? E em vários lugares em que a gente passa, o próprio porteiro ele vai olhar para você e ele vai te colocar nesse lugar, né? Você vai ser discriminado, ele vai te colocar nesse lugar do elevador de serviço, né? E é algo que é o modo normal. Não, gente, é normal, mas baseado em quê? Né? É baseado na cor da nossa pele, né? E aí, falando da branquitude, depois que eu falar sobre o conceito de branquitude, eh, vai ter um vídeo breve para o pessoal que entrou depois, tá bom? Então eu vou falar sobre branquitude, vai entrar um vídeo e depois a gente vai voltar, vai ter um intervalozinho e a gente vai voltar, tá bom? Então eu vou falar sobre o conceito de branquitude. O conceito de branquitude, conforme a Maria Aparecida Bento ela bem definiu, a branquitude é a produção de uma identidade racial que coloca o branco como padrão de referência de toda uma espécie. Dessa forma, o que não está dentro do padrão homem branco é discriminado em nossa sociedade. A branquitude, ela inferioriza pessoas negras, subalternizando-as em todas as esferas da nossa sociedade. Esse conceito de branquitude é um conceito que coloca realmente é, a gente naquela posição de inferioridade, né, em detrimento dessa superioridade branca, que coloca o homem branco como padrão universal, universalizante de toda uma espécie, né? Então, quanto mais próximo do europeu, né, mais oportunidade você vai ter, mais exaltado você vai ser, né? E o quanto mais próximo do africano, muito entre aspas, né, vindo do continente africano, mais você vai sofrer. Quanto mais escura for a cor da sua pele, mais você vai sofrer. Quanto mais traços negroides você tem, mais você vai sofrer, né? Então, aqui no Brasil, a branquitude ela coloca realmente as pessoas negras em posição de inferioridade, até porque vem, né, desse racismo, que o racismo vem do conceito de raça, e esse conceito de raça ele foi criado realmente para inferiorizar pessoas negras e justificar as atrocidades cometidas na escravidão, né? Então, colocando aí esse branco como padrão de referência de toda uma espécie, né? Dá tempo de eu falar só dos dados e aí a gente fecha? Só esses dados e aí a gente vai para o vídeo, tá? Então, dados que comprovam o racismo estrutural. Apenas 8% dos negros ocupam cargos de liderança no Brasil, para a gente pensar, tá? Pessoas negras são maioria em postos de trabalho informais e ganham 61% menos que pessoas brancas. Isso aqui é para a gente pensar. Se a gente é maioria numérica, como eu falei lá, né, no começo, mas a gente não é maioria em direito. E apenas 8% dos negros
em um país que somos 56, que nem está dividido por gênero, ocupam cargos de liderança no Brasil. É porque não tem negro competente? O que está acontecendo? Não tem pessoas qualificadas, né? Teve um bafafá desse no governo federal, né? Ah, porque não tem pessoas negras qualificadas? Aí a ministra foi, pegou um bolo assim de currículo aqui, ó. Aqui, fulano. Aqui, Beltrano. Tem. Mas por que que elas não chegam? Por conta desse pacto da branquitude que a gente está falando, né? E a questão também do trabalho informal vem da herança desse passado escravocrata e que a precarização do trabalho foi uma consequência, uma herança desse 14 de maio em concurso, né? Então agora a gente vai para o vídeo, é isso? Então eu vou tirar aqui a apresentação, certo? E depois a gente continua, tá bom? Deixem suas perguntas, que aí no final eu vou responder as perguntas, tá bom? A gente vai ter uma meia hora de perguntas e respostas, tá? Já que eu não estou vendo ninguém, que eu gosto de interagir, né? Mas eu não estou vendo ninguém, mas aí depois a gente troca, tá bom? É isso. Uhum. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Pronto. Nós iríamos passar um vídeo, mas eu achei mais prudente eu vim dar um recadinho aqui para vocês. Eu sou Manuela Barbosa, sou coordenadora do curso sobre letramento racial, Desconstruindo Silêncios, esse curso que é muito importante para nós, pessoas negras. Por isso que eu peço que vocês nos ajudem, colaborem aí, porque vocês sabem que, como Caliane bem falou e como Luísa também reafirmou, a luta antirracista é uma luta de todos nós. A gente tem esse compromisso social de fazer uma sociedade mais justa, mais equânime. Então, ajude aí clicando, dando um legalzinho aí, clicando, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos, compartilhando com os familiares, porque é uma temática muito importante que a sociedade precisa estar consciente e precisa participar, né? É um processo que é nosso. Os próximos cursos se darão no dia 15 de julho, próxima terça-feira, e dia 22 de julho, que é uma terça-feira também. Nós iremos falar no dia 15 como ser antirracista, com a doutora Maristela Barbosa, que é uma figura interessantíssima, uma mulher que fala de negritude, que fala também sobre sistema judiciário. E nós iremos receber no dia 22, para falar sobre o racismo no sistema judiciário, doutora Larissa Leite, que também é uma figura importantíssima, componente também da Dialudez, e que fala com muita seriedade sobre esse tema. Então a gente pede que vocês compartilhem aí com os amigos de vocês, com a família, com a sociedade em geral. Quem não deu ainda aí um legalzinho, por favor, gente, curtam essa live, porque é muito importante. Vai ficar salva aqui para quem quiser revisitar, para quem quiser mandar para as pessoas que vocês acham importante estar consciente e atento a essa temática. Peço que se inscrevam também. Ah, e uma coisa importante que várias pessoas perguntaram, né? Vai ter certificado? Vai ter certificado, sim, né? Porque é um curso muito legal, muito importante. E que vocês podem clicar aí no linkzinho da lista de presença, deixar o nome de vocês, os dados, todos ali que a gente está pedindo na lista de presença, e que a gente vai enviar o certificado, tudo direitinho, para o e-mail de vocês. Outra questão, mandem perguntas aí no bate-papo, para que a gente possa estar encaminhando para Luísa Mandela, e ela vai responder conforme vocês forem perguntando, tirando dúvida, se reafirmando. Eu já vi que teve várias pessoas aí colocando várias coisas legais, dando boa noite, dizendo que estava ansioso. Eu também estava muito ansiosa. E estou muito feliz de ter escutado as meninas aí falando e falando sobre essa temática importante. Então, joguem duro aí nas perguntas, que a gente vai captando aqui e mandando para a Luísa responder. Um cheiro e gratidão. Muito obrigada mesmo por estarem participando desse papo importante, viu? Beijo.
Então tá, tô indo, hein. Vamos lá. Gente, ó, me sigam no Instagram, quem não me segue, Luísa Mandela, hein. Quero chegar aos 76 mil seguidores, @Luísa Mandela, tá bom? Então vamos lá. Mais dados que comprovam o racismo estrutural. O índice de pretos e pardos que não sabem ler e escrever é de 10,1% e 8,8%, respectivamente, quase o dobro registrado entre pessoas brancas. 22% dos lares chefiados por mulheres autodeclaradas pardas e pretas sofrem com a fome, quase o dobro em relação a famílias comandadas por mulheres brancas. Então, quer dizer, esses dados que comprovam o racismo estrutural são dados que a gente precisa se apropriar, né, do IBGE, do censo, para que a gente tenha esse embasamento e com relação à comprovação do racismo estrutural, porque é o que eu falo, eu não falo com vozes na minha cabeça. Eu trago dados, né, eu trago fatos, falei sobre notícias, dados, né, é embasamento teórico. A gente não, infelizmente, a gente não pode falar sobre vozes na minha cabeça, ainda mais quando a gente é letrado racialmente, a gente sai desse lugar do eu acho e vai para o lugar do eu penso, e vai para o lugar do eu comprovo, vai para o lugar do eu sei do que eu estou falando. Com licença, eu sei do que eu estou falando. Por isso que a gente precisa, cada vez mais, ter o embasamento teórico para a gente falar sobre as questões raciais. Porque eu acho, tem um monte de gente que fala, eu acho que racismo não existe, eu acho que somos todos iguais. Não somos todos iguais, nem por dentro, nem por fora. Essa questão do somos todos iguais vem da biologia, que biologicamente nós somos uma raça humana. É verdade, biologicamente somos iguais. Só que o racismo, ele vem do conceito de raça que foi transportado da biologia para a ideologia. O racismo ele é uma ideologia, vem do campo das ideias. É uma ideologia de uma superioridade branca em detrimento de uma inferioridade negra. Então a gente tem que entender que essa ideologia, esse campo das ideias, ele está no imaginário social, né? E se a gente não entender isso, a gente não consegue avançar. E não é para, ai meu Deus, é para eu ficar me entendendo enquanto inferior. Não, é para entender que existe uma ideia. E essa ideia que precisa ser desconstruída e combatida, né? Porque no século XVIII e XIX haviam estudos, né? Dentro da medicina, né? Dentro da educação, estudos que tentavam comprovar que as pessoas negras eram inferiores, né? Não sei aqui quem já viu o filme de Django Livre. Quem não viu, veja esse filme. Ele vai falar muito sobre essa questão dessa ideologia e estudos sobre o crânio das pessoas, né? Tinham crânios, tinham crânios e que eles tentavam comprovar que o crânio da pessoa negra tinha um tamanho inferior, né? E por isso eram menos inteligentes, enfim, tentavam comprovar de várias maneiras a nossa inferioridade, né? E é algo que não é verdade. E aí, falando sobre por que falar sobre racismo e sobre como a gente pode ser antirracista na prática, né? O racismo ele está nas microagressões diárias que vão minando a população negra e impedindo que ela tenha uma vida digna. Ainda assim, é preciso combatê-lo com atitudes que transcendem a teoria. É isso. Você se letrar racialmente é legal, você faz esse curso é legal, você pode ir lá no meu na Hotmart e fazer legal, também tem pós, tem extensão. Pô, legal, você vai se aprofundar, tu vai sair com diploma, legal. Mas e aí? E aí? O que que você vai fazer com isso? Não é para você só falar que você tem letramento racial e ficar sentado. Você precisa se entender como uma pessoa letrada racialmente, um agente de transformação social. O que que você faz com esse letramento todo, né?
E aí, falando aqui sobre algumas expressões, né? Tira o racismo do seu vocabulário. Eu tinha esse quadro no Instagram. Expressões como nega, maluca, cabelo, tem várias, tá, gente? Só tô citando algumas, tá? Tem várias. Só vocês buscarem por aí, tem várias. Nega maluca, cabelo duro, dias de preto, inveja branca, entre outras, porque tem tantas, infelizmente, reforçam a inferioridade da raça negra. E sabemos que as palavras têm poder, né? E além dessas expressões, quantas músicas nós já cantamos ao longo da nossa vida, né? E que eram racistas e que estavam ali reproduzindo uma inferioridade negra, né? Posso aqui citar, poderia aqui citar várias, né? No carnaval, por exemplo, seu cabelo não nega mulata, marchinhas, daquele do chiclete com banana, que é daí de Salvador, mas é extremamente. Tem músicas extremamente problemáticas, músicas do Tiririca, enfim, e que a gente cantava, porque quando você canta, você vai cantando várias vezes, você vai cantando várias vezes, e aquilo vai ficando introjetado. Esse é o racismo à brasileira. E aí, não, não é racismo, gente. Aí vocês problematizam tudo, a gente só estava brincando, né? E o quanto que isso nos atinge, a gente fingiu que nos atinge, a nossa vida inteira a gente fingindo que não estava nos atingindo, aí chega um momento que a gente surta, né? Ah, aí depois percebe, ah, não me atingiu, mas eu tenho 50 anos e eu descobri meu cabelo natural com 45. Não me atingiu, né? Não, nunca sofri racismo, mas assim, eu descobri meu cabelo natural ano passado, né? Porque a questão, sobretudo com o cabelo, é algo que realmente vem desse racismo, né? Que força, né? Que faz com que a gente acredite que o nosso cabelo é duro, que o nosso cabelo é feio, que o nosso cabelo é ruim, né? Que ele é difícil, né? Então, quantas coisas, quantas expressões, quantas músicas, quantas representações negativas do povo negro vão reforçando essa inferioridade, né? E vai afetando a nossa autoestima e construção de identidade e subjetividade. E aí, aqui são algumas leis de combate ao racismo, né? Porque quando a gente se letra racialmente, a gente precisa se apropriar de algumas leis. A gente não precisa ser iguais as advogadas, as IALODEs, que sabem todas, né? Se elas tiveram que estudar porque elas são advogadas, elas têm vademecum. A gente quem não é advogado aqui, que eu não sei se tem gente que não é advogado. Se só tiver advogado, ótimo, melhor ainda. Eu não sou advogado. Meu marido é também, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não me vejo, né, como pedagoga, na obrigação de decorar o vade-mecum, né? Ou de ter o vade-mecum ali, que é aquele, né? Enfim, mas algumas leis a gente precisa se apropriar. Se a gente se diz cidadão, né? Que ficou muito em voga esse termo, cidadão de bem, cidadão de, né? Cidadão. O cidadão exerce a cidadania. A cidadania também vem com direitos e deveres. E aí, é, falando da lei Afonso Arinos, né, que foi aí a primeira, né, digamos assim, uma das primeiras leis de combate ao racismo, em 1951, né? Depois a lei KO 7.716 de 89, que coloca o racismo como crime inafiançável e imprescritível. O Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, que inclusive o Estatuto da Igualdade Racial ele vai ajudar, né, na questão do IBGE, da nossa classificação, né, de preto, pardo, branco, amarelo, indígena. O Estatuto da Igualdade Racial ele vai ajudar nessa construção, porque eu não sei se vocês lembram aqui, que a autodeclaração era livre. Então, as pessoas negras, para fugir da sua negritude, se declaravam marrom bombom, chocolate quente, chocolate sensual, moreno, marrom escuro, né? E isso dificultava, inclusive, a aplicabilidade de políticas públicas. Né? Porque como é que você vai ter políticas públicas se você não consegue quantificar, metrificar a população negra aqui nesse país? Né? Então, é preciso ter menos subdivisões, né, para se entender aí, entender esse país que é gigantesco, né, tem dimensões continentais. Imagina se cada pessoa negra começasse a declarar do jeito que quer, né? E era isso que acontecia. Não sei se vocês lembram disso. A lei de cotas, que é a lei super polêmica, né, 12.711 de 2012,
que é a lei das cotas raciais, né, que dá muita polêmica, que o povo fica perguntando, branco pobre, né? Essa lei ela é atrelada também às questões socioeconômicas, então, né, as pessoas se preocupam muito com o branco pobre e com o preto rico, né, como se tivessem muitas pessoas negras, pretas e negras riquíssimas aqui, né? E quem para acessar a cota, né, cotas para as universidades, que eu nem coloquei a lei de cotas aí para concursos, mas as cotas para universidades você tem que ter estudado em escola pública, tem que ter sido atrelado à questão socioeconômica, então se apropriar, né, que agora aumentou para 30%, se apropriar é importante. As leis 10.639 e 11.645, né, que são, né, as leis da educação antirracista, digamos assim, que essas leis elas obrigam os currículos, né, a adotarem o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todo o currículo, e ainda é luta em 2025, que a gente ainda fala sobre isso em 2025, eu ainda dou palestra sobre isso em 2025, ainda tem gente que vira o olho para mim em 2025, né? Porque essa lei não é cumprida na sua integralidade. A gente sabe que tem movimentos muito importantes, tem escolas que já fazem, tem municípios que já fazem, que já tem. Eu não estou falando que ninguém cumpre, mas o Brasil, o país do tamanho do Brasil, né? Com mais de 5.700 e poucos, mais de 5.700 municípios. E aí sai a pesquisa do Instituto Alana, só 1.187 respondem se cumprem a lei, então eu já fico com uns, eu não sou muito boa em matemática, mas com os 4.000 que não responderam. 4.000 e poucos municípios que sequer responderam se aplicam à lei. Então a gente já tem muito que caminhar, né? A Lei 14.532 de 2023, né, que é a lei mais recente, que ela altera, né, a Lei CAO, e ela vem com penas mais duras com relação ao racismo, sobretudo o racismo recreativo, né, que é esse racismo do humor, eu tô brincando, né, humorista, né, teve um humorista agora que ele vai responder, e é por racismo recreativo, ele feriu vários direitos humanos. Isso aí é em conteste. Mas ele foi pego pelo crime de racismo, porque ele esqueceu que aqui no Brasil, como as pessoas estão acostumadas, né, a serem racistas e nada acontecer, né? Tanto que ele fazia show e era aplaudido, não sei o que é pior, se é ele ou se quem vai ao show dele aplaude, né? Quando eu fiz o react sobre isso, e aí falaram, quem vai ao show dele aplaude tinha que ser preso também. Pois é, né? Então é isso. Só que aqui a gente não. O racismo ele não é lido como crime, né? Então, ele pensou que ele fosse continuar fazendo shows normalmente, mas essa lei ela vem com penas mais duras aí pro racismo recreativo. E é bom a gente se apropriar, né? Porque se a gente é cidadão, se a gente se propõe a combater, a gente precisa conhecer as leis. Até às vezes não aconteceu conosco, mas aconteceu com alguém que tá sofrendo, que é próximo, a gente viu, a gente presenciou, a gente precisa também agir, né? Saber qual é a saber qual é a delegacia de crimes raciais mais próxima, né? Se inteirar desse lugar, conhecer o Disque 100 também, que é o Disque de Direitos Humanos, enfim. Saber esses instrumentos aí de denúncia é importante. E aí, falando que as leis vieram de lutas, né? Então, a imprensa negra brasileira, à frente, em 1916, quer dizer, no início do século XX, a imprensa negra já estava ali denunciando o racismo. A Frente Negra Brasileira, também uma organização de São Paulo, né? Inclusive tinham turmas de alfabetização, porque por conta dessa abolição inconclusa, né? A Frente Negra Brasileira, ela atuava aí suprindo o que o Estado não supriu, né? Então, como essa abolição não houve uma política de reparação, por que tem que ter cotas? Vamos lá. Por que tem que ter cotas? Porque não houve uma política de inclusão do povo preto, povo negro, na sociedade brasileira. Não houve uma inclusão. A princesa Isabel foi lá, cadê a caneta? Vou pegar uma caneta. Ela foi lá porque ela foi pressionada.
O Brasil foi o último a abolir, revoltas no Brasil inteiro, Bahia já tinha se rebelado, Pará, não sei aonde, não sei aonde, Minas. Ela já não tinha mais o que fazer. Pressão internacional, os outros países já tinham abolido. Já estava assim, Bebel, olha só, linda, você precisa abolir, porque não tá feio. Ninguém mais quer fazer negócio com você. Ninguém mais quer fazer negócio com o Brasil. Como é que é? Aí ela, ai, sério? Aí ela foi lá e canetou. E aí? E o 14? E o 14? Aconteceu o quê? Não houve política. Cada um teve gente que nem saiu de onde estava, porque ia para onde? Ia para onde? Entendem? Então a gente vive o eterno 14 de maio por isso. Mas se não houvesse organização negra, se não houvesse, a gente não estava aqui, porque o projeto era para que nós não estivéssemos aqui. Então, o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias do Nascimento, que teve participação da Ruth de Souza, a fundação do MNU na década de 70. Estou, assim, um panorama bem geral, mas eu indico o livro da Nilma Nilo Gomes, O Movimento Negro Educador. Que esse livro ele vai trazer, ele é perfeito, não sei quem conhece, quem não conhece, compre esse livro, O Movimento Negro Educador, porque ele vai trazer o histórico de lutas do movimento negro ali ano a ano, ele é perfeito. E você vai entender que essas leis que eu citei, elas vieram dessas lutas, que nada vem do céu, tá? A 10.639, 11.645, nada disso vem porque político é bonzinho, não. Lei de cotas, não, veio de luta, veio de porrada, povo na rua, povo apanhando, tá? Marcha Zumbi dos Palmares, 95, ou fui para a rua marchar, pedir reparação, dignidade. Conferência de Durban, na África do Sul, contra a xenofobia, racismo e outras formas de discriminação. E lá que o governo brasileiro ele reconhece o Brasil como um país racista e, com isso, promete políticas de reparação. É por isso que a gente tem cotas. É o suficiente? Não é o suficiente, mas é um começo. Porque se não fosse o movimento negro lutando, nem isso teria. A gente estaria numa situação pior do que a gente está, né? E aí é uma armadilha isso aqui, né? Pessoas negras podem ser racistas, racistas. Não. Pessoas negras podem ser preconceituosas. Podem. Racistas, racistas, que vem do conceito de raça, não. É uma armadilha dizer que pessoas negras são racistas com elas mesmas. Tá? Vivemos em uma sociedade que impõe padrões desde a infância. Não nos vemos positivamente praticamente em nenhum lugar, o que afeta negativamente a autoestima de muitas pessoas negras. Mas não é por culpa delas, é sim por culpa do racismo estrutural de cada dia. Pessoas negras podem ter preconceito? Óbvio que podem, nós somos humanos. Quem falar que não tem preconceito com nada é mentira. Mentira, eu também tenho meus preconceitos. Todo mundo tem, gente. Agora, eu não posso ser racista, porque o racismo, além de ser uma ideologia, ele é um sistema de opressão, de hierarquização, e eu não tenho a cor da pele de quem oprime. Eu sou oprimida. Eu posso reproduzir? Posso, posso. Já convivi com pessoas negras que reproduziram racismo? Já. Já convivi com pessoas negras que reproduziam racismo, sim. Isso pode acontecer. Agora, falar que ela é racista, ela não é racista. Ela é tão vítima quanto eu. Só que ela não, o quê? Reflete sobre esse lugar. Entendem? Vocês podem falar, ah, a pessoa foi preconceituosa, tá certo. Essa pessoa reproduziu racismo, tá certo. Agora, ela, a pessoa negra é racista? Não, racista é o branco. Porque o branco é que está nesse lugar de privilégio material e simbólico. Que às vezes não é sobre o privilégio material, é sobre o privilégio simbólico que eu já falei para vocês aqui, que infelizmente é muito comum, né? É você ter paz para você andar num shopping, é você dirigir tranquilamente, sem ficar preocupado se a Blitz vai te pegar.
Isso é privilégio simbólico. E as pessoas que têm privilégio, elas não nem leem isso como privilégio, né. Então, sobre o conceito de lugar de fala, né. O lugar de fala não se limita ao indivíduo, mas se refere ao local social que ocupa, que afeta sua perspectiva e a forma como ele experiencia o mundo. A Djamila argumenta que é fundamental reconhecer a diversidade de experiências e perspectivas e construir um debate mais justo e inclusivo. Por que eu estou retomando, resgatando o Djamila do lugar de fala que foi em 2000 acho que foi 2017? Porque as pessoas estão, sobretudo as pessoas brancas, estão, não todas, tem pessoas brancas que têm consciência. Que bom. Mas algumas estão com essa agora. Não é meu lugar de fala, eu não vou falar. Oi? Todos temos lugar de fala, gente. Mas é isso. Qual é o lugar social que você ocupa? Você tem que ter consciência do lugar social que você ocupa. E como você experiencia o mundo a partir desse lugar? E o que você pode fazer a partir desse lugar para construir um debate e uma sociedade mais justa? Você trabalha no RH? Quem você contrata? Você é chefia? Quem está do teu lado? Você tem, você tem o poder da caneta? Quem você traz para trabalhar? Porque é muito cômodo também se colocar nesse lugar eu não vou falar e não faz também. Não fala e não faz. Eu sou muito mais do fazer do que do falar. Se você não precisa nem falar para mim que não é teu lugar de fala. Você fazendo a tua parte, onde você estiver, na tua organização, batendo de frente com o tio do pavê racista, para mim você já está agindo. Já tá usando o que você está aprendendo, o que você está absorvendo enquanto conhecimento para construir essa sociedade que a gente quer, que todos queremos. Todos queremos ter paz. Só que a paz só é para um lado da sociedade, não é para todo mundo. E aí, já caminhando para o final, para depois eu vou ler as perguntas e responder, o que fazer em casos de racismo, né? E aí é para a pessoa que às vezes está recebendo a denúncia, enfim. Ou se você é a pessoa, e aí cada um vai adaptar o seu caso. Acolher a vítima, se for uma pessoa que veio te trazer a denúncia. Não se isentar, não minimizar o caso. Ah, mas e você, hein? O que que você fez, hein? Ah, também, né? Denunciar, importante. Delegacia, Disque 100, ou se for no trabalho, verificar se há um meio institucional para denúncia, que às vezes você está no trabalho. Tu não vai para, né? Vai sair dali, vai para a delegacia. Vê se tem um canal para denúncia lá primeiro. Aí depois você procura um advogado. Se informa com o advogado, que o advogado pode te orientar nisso aqui. Mas não deixar passar, porque eu sei que às vezes é adoecedor para a gente também ficar nesse momento de embate. Eu também não gosto. Vou falar uma coisa, eu não gosto. Infelizmente, eu passei por muitas coisas que eu precisei ficar nesse lugar de embate, de combate, mas é adoecedor. Isso nos adoece num grau. Quando a gente vê, a gente tem um treco. Tem piripaque que cai, né? Como eu já tive um piripaque. Eu fiquei internada no hospital, tive um piripaque. Porque você vive num estado de tensão tão grande que você, dependendo do espaço que você tiver, você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe se você engole aquilo ali, sobretudo quando é no trabalho, que é muito comum o racismo institucional. Eu acho que é um dos racismos que mais passam, assim, batidos, porque eles vêm nessa negação de oportunidade, eles vêm disfarçados desse racismo recreativo junto, eles vêm, né, nessa questão de desmerecer quem você é, sabe? Ele é muito adoecedor, né. Então, mas é entender nisso aqui, o que que você consegue fazer. Eu também não posso julgar: "Ai, você, poxa, você não denunciou". A gente não sabe onde a pessoa está, mas o que eu digo é, não denunciar às vezes corrói mais, você
engolir aquilo pode te adoecer. Então, é importante você, se você sofreu, presenciar, é você entender, se entender ou entender a pessoa que está do seu lado sobre o que ela quer fazer, né? Respeitar também. E aí, jogando aí para o seu local de trabalho, né? Existe um canal de denúncias em casos de racismo? Existe um protocolo de orientações em casos de racismo? Existe um mapeamento de funcionários por raça, cor, gênero e cargo, fazendo esse cruzamento? Existe alguma ação afirmativa para a inserção de pessoas negras em cargos de liderança? Como é que está isso? Né? Não sei com quem eu estou falando aqui, não sei se tem pessoas com o poder da caneta. Se tem, para pensar. Se não tem, leve para os seus pares, né? Que é isso, né? Quando a gente começa a se tratar racialmente, a gente começa a incomodar, começa a ficar chato. Mas é isso. Fazer terapia e seguir, né? Não acho que você vai começar, que você vai conquistar mais novas amizades. Pelo contrário, quanto mais você se letra, mais com menos amigos você fica, mas você qualifica essas amizades. E qual é o meu papel na sociedade? O antirracismo é atitudinal e o combate é dever de toda a sociedade. Se apropriar das leis, não se cale. Conheça a verdadeira história do Brasil. É isso. Como eu falei, não tem essa de não é meu lugar de fala, não vou fazer. É teu lugar de fala, sim. Todo mundo tem lugar de fala. Tem lugar de fala e também tem lugar de cala, que eu aprendi, que eu achei ótimo. No meu podcast, no Mandela Pod. Ah, também tem podcast, tá? Ouça meu podcast, Mandela Pod. Tá no YouTube, gratuito. Spotify, YouTube, primeira e segunda temporada. Na segunda temporada, eu gravei na Unicamp e a gente falou sobre o lugar de cala. Que também é apropriado. Se eu não tenho o que falar, eu vou me calar. Mas aí não é um lugar de isenção. É um lugar de bom senso, tá? Vamos diferenciar isso. Se apropriar das leis. Olha quantas leis eu falei ali. Depois, ó, tira o print. Volta aí, não vai ficar gravado? Vai lá, vai no Google pesquisar, né? Não se cale, se você achar necessário falar. Conheça a verdadeira história do Brasil. Muito importante. Sair desse lugar de que, ai, quem descobriu o Brasil? Ai, quem descobriu a América? Ai, quem... Isso aí foi a educação que a gente teve na década de 80, 90. Se a gente está correndo atrás, se a gente está estudando, a gente já sabe que o Brasil não foi descoberto. A minha filha de 6 anos já sabe. Ela ficou passada. Né? Vou até fazer um meme. Quantos anos você descobriu que o Brasil não foi descoberto? Minha filha descobriu com 6. Eu descobri, sei lá. Eu descobri depois. Eu descobri depois. Né? Então, assim, é, é conhecer, é se apropriar, é entender que esse currículo eurocêntrico que nos foi ensinado foi proposital, né? Para que a gente não conhecesse a nossa verdadeira história. E qual é o meu papel na sociedade? Quando você se torna uma pessoa que enfrenta o racismo na prática, constrói sobre o outro olhar sobre a realidade, constrói um outro olhar sobre a realidade, perdão. Você vai ser chamada de chato, de chata por muitas pessoas, mas faz parte. Tem que estar com a terapia em dia. O nosso olhar muda e as atitudes também. No entanto, esses questionamentos são necessários para a construção de uma sociedade mais justa. Você vai ser chamado de chato, de militudo, de afrochato, mas faz parte. Se você for uma pessoa carente, eu recomendo realmente buscar um tratamento psicológico. Carente que eu digo assim, eu preciso ter muitos amigos. Porque depois que a gente passa de uma certa idade, que a gente tem boletos para pagar, a gente não está preocupado com muitas amizades. Claro que ter amigo é importante, eu não estou falando que não é, tá? Eu tenho amigos, tá bom? Mas assim, eu perdi muitas amizades, porque eu não vou ter amizade com uma pessoa racista por, por, por conveniência, para falar que eu tenho, sei lá, quantos mil amigos. Eu não sou essa pessoa. E eu não vou ser. Então é viver e se posicionar, gente. Não tem como fazer omelete sem quebrar os ovos, né? E aí, por que falar sobre racismo? Precisamos continuar falando sobre racismo e sobre todas as formas de opressão. A Anastácia Livre, lá no começo eu mostrei a Anastácia com a máscara na boca. Aqui a Anastácia é livre, livre para falar. E é assim que a gente precisa se sentir, que eu sei que não é fácil. Tirar essa máscara, estilhaçar da máscara e hablar e falar com propriedade e sair desse lugar do eu tenho vergonha, né? Eu sou tímida. Entender
É timidez mesmo ou é o silenciamento que a gente passa ao longo da vida? Que às vezes não é timidez, às vezes você só é silenciado, silenciada mesmo. Não é só, né, porque isso não é pouco. Mas isso acontece. E às vezes a gente confunde: "Ah, poxa, eu não sei falar bem". Será que você não sabe falar bem? Ou é esse silenciamento, essa máscara invisível que foi colocada em você, que você passou a vida inteira ali achando que você não sabia falar. E aí depois você se descobre um orador, um palestrante, uma oradora, uma palestrante, né. Então, a gente precisa continuar falando sobre racismo, sobre todas as formas de opressão, sobre o que a gente quiser. Que o racismo não nos limite, como ele tenta nos limitar. Eu não sou a Luísa que fala só sobre racismo, posso falar sobre o que eu quiser. Nós podemos falar sobre o que nós quisermos. Claro que eu sou uma especialista, eu sou mestre em relações étnico-raciais, eu dou aula sobre isso, eu dou palestra, eu dou curso, eu tenho curso sobre isso, ok. Mas eu sou humana, eu sou humana. Eu não sei aqui quem viu o filme Até a Última Gota. Quem não viu, veja se tiver condições psicológicas. Mas quem puder, veja Até a Última Gota. Porque ele vai mostrar que ninguém liga para a mulher negra. Ninguém liga, ninguém liga. A mulher está ali sofrendo e ninguém liga, né. E aí ela surta. Eu dando spoiler do filme. Ela surta, porque ninguém liga para ela. A mulher é cheia de problemas, né. Então, é parte desse momento, claro que o contexto do filme é outro, mas trazendo aqui pra gente, a gente se humanizar é a gente entender também o momento da gente falar, o momento da gente não falar também, mas é o momento também da gente entender quando a gente é tímida, quando a gente é silenciada. E aí algumas dicas para aprofundamento, Pacto da Branquitude, Saúde, Mental da População Preta Importa. Esse livro eu sou uma das coautoras, eu tenho ele, não tenho mais ele físico, mas eu tenho o link dele em PDF, quem quiser depois pega o contato com a Manuela que eu dou o link, R$ 29,90, mas esse livro é maravilhoso. Pele Negra, Máscaras Brancas de Fanon, fundamental. O Movimento Negro Educador, como eu falei para vocês, ele vai trazer toda é um livro pequeno, mas é incrível, vai trazer toda a trajetória dos movimentos, né, sociais negros em prol dessa emancipação. Tornar-se Negro de Neuza Santos, né, que é um livro que agora eu tenho uma comunidade chamada Ori, e que a gente vai debater ele em setembro, um livro importantíssimo, importantíssimo. Quem quiser saber mais sobre a Ori, tá, gente, também manda mensagem no Instagram, a gente tem, grupos de leitura. O Perigo de uma História Única, de Chimamanda. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Krenak, não só esse do Krenak, mas o trio, né, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Amanhã Não Está à Venda, o outro que eu esqueci o título agora, mas enfim, o trio do Krenak, comprem, leiam se puderem, maravilhoso. Eu só estou indicando o livro que eu tenho, tá. Não seja Potência Negra, que eu fui coordenadora editorial, mas ele não tem nem físico, nem link, mas eu indico. O Mandela Pode, o Mandela Pode, meu podcast está na segunda temporada. Sueli Carneiro, Dispositivo de Racialidade, incrível. Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que livraço que foi até Enredo da Portela, né? Por um Feminismo Negro Afro-Latino-Americano, organizado por Flávia Rios. Lugar de Negro, de Lélia Gonzalez e Carlos Razenbaldo, mas tem outros, né? Tem milhares de livros incríveis, mas eu trouxe algumas indicações que eu falo que é a hora do print, né? E agora eu vou tirar aqui a apresentação para responder as perguntas. Espera aí, deixa eu sair daqui. Vocês me ouvem? Não, tem que aumentar o volume. Acho que agora sim. Me ouvem? Sim? Tá dando eco? Ih, tá dando eco. Então vamos lá, vamos ler as perguntas. Fabiola perguntou: como desenvolver atividade. Espera, deixa eu entrar pelo outro que tá dando eco. Espera aí.
Agora me ouvem? Sem eco? Que eu estava me ouvindo com eco, aí já me dá nervoso. Então vamos lá. Fabiola perguntou: como desenvolver atividades antirracistas em escolas inseridas em espaços extremamente racistas, no qual nem os professores aceitam o diálogo? Então, Fabiola, você é professora, você é coordenadora, eu não sei qual é a sua função, tá bom? Porém, o que eu falo para você? Se você for professora, a sua sala é seu templo. Eu já passei por isso, eu já fui a professora que trabalhei em sala, sozinha, com professores que não aceitavam diálogo, com diretoras que eh, não queriam essa prática, tá bom? E eu fazia por conta dos meus alunos, que eram negros, e estava dentro de uma periferia, né, de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro. Eu não ia deixar de fazer, porque, porque a escola não quer. Se você quer, tua sala é seu templo. Faça a sua autonomia docente. Fabiola perguntou: como mostrar para nossos filhos pretos que existem códigos que, que nos são negados? Não entendi essa pergunta. Como assim que existem códigos que nos são negados? Não entendi. Vou passar. Se puder explicar um pouquinho mais essa pergunta, eu volto nela, tá bom? Jaden perguntou: como o mito da democracia racial pode atrapalhar o combate ao racismo? Então, o mito da democracia racial, ele só atrapalha o combate ao racismo, né? Porque ele é que construiu no nosso imaginário que nós somos todos iguais, que nós convivemos em harmonia, né? Que tá tudo bem, que tá tudo lindo, maravilhoso. E a gente continua morrendo, continua com menos oportunidades, né? É, é, Então, assim, é, o mito da democracia racial, ele só vem para atrapalhar mesmo, entendeu? Ele veio mesmo para ficar nesse imaginário que nós somos iguais e que nós vivemos em harmonia. E não é verdade, né? Eu trouxe aqui dados e fatos provando que não é verdade. Ana pediu, pode falar sobre racismo estrutural e recreativo? Acho que eu já falei sobre racismo estrutural e recreativo, né? Que eu falei. Falei até bastante, falei sobre diferença entre preconceito, racismo e discriminação, a questão do racismo recreativo, né? Do tal do humorista, inclusive, que foi preso. Acho que ao longo da aula eu falei bastante sobre isso. A ditadura militar promoveu o mito da democracia racial? Com certeza promoveu o mito da democracia racial. Era Vargas, né, ali também. Promoveu, só promoveu, né? E aí promoveu também essa questão da mestiçagem, né? Que, na verdade, existia um projeto de branqueamento desse país, né? Que por trás desse mito da democracia racial, o governo financiava a vinda de europeus para cá, para trabalhar com emprego, com terra, para se misturarem com as pessoas negras, né? E o projeto eugenista, que era esse branqueamento da população, era que até meados dos anos 2000 não haveria nenhum negro, né? Então, a ditadura militar promoveu bastante. Aqui alguns comentários. Edson, na boa, faço caminhadas matinais pelo meu bairro, tenho pânico quando uma viatura da polícia passa por mim. Pois é terrível, gente. A gente vive nesse estado. Natália, livro da Bell Hooks, Olhares Negros, traz assuntos de extrema relevância, perfeito. Logo no começo ela fala sobre a fala que é muito reproduzida. Kátia, Kátia Souza, estamos implementando na Rede Municipal de Educação de Jaú, São Paulo, o projeto ERE, Educação das Relações Étnico-Raciais, quilombola, muito bom. O livro Defeito de Cor, quem tiver oportunidade, leia. Quem tiver oportunidade, leia, gente, maravilhoso. Dani, aqui acho que é Tamires, né? Tamires. Danilo, aproveitando a oportunidade para aprender. Isso se chama de tempo de qualidade bem aproveitado. Excelente didática. Obrigada, Danilo. Luana perguntou: quais comportamentos que nos silenciam e são normalizados? Deixa o link para comprar o e-book no grupo. Eu vou mandar para a Manuela, ela manda no grupo. Pode ser? Pode ser assim, gente? Que eu tenho que achar esse link. Eu mando, tá bom? Então vamos lá.
Peraí, vamos lá. Quais comportamentos que nos silenciam e são normalizados? Nossa, tem tantos. É porque, como eu falei, né? Você tem que ter letramento racial para você identificar esses comportamentos, né? E quando você não tem letramento racial, você não identifica. Comportamentos de tipo assim, às vezes te mina de um lugar, às vezes te subestimar a sua inteligência, às vezes um comentário que você está ali, você está estudando: "Ai, nossa, para que você está fazendo isso? Ai, nossa". Então, alguns comportamentos, quando você tem letramento racial, você vai ficando mais com um olhar mais treinado para esses comportamentos, sabe? Não tem como citar comportamentos. São comportamentos que as pessoas veem como naturais, mas são sempre querendo, eh, nos diminuir, sabe? Sempre querendo nos minimizar. Esse comportamento que quer te minimizar é para te silenciar, entendeu? Isso já foi normalizado. E o silenciamento vem querendo minimizar a tua capacidade, querendo falar que você estuda demais, ou que você é metida. Tem vários, né? Meu Instagram é Luísa Mandela, gente. Luísa com Z Mandela. Kátia pediu meu contato no Instagram, Luísa Mandela. Natália perguntou: já reparou como o padrão de beleza valorizado no Brasil costuma excluir, costuma excluir traços negros? Com certeza. Só exclui, né? É, e ainda mais quanto mais negroide for o seu fenótipo, mais você vai ser excluído, mais você vai ficar à margem. Ou se você estiver num lugar, por exemplo, uma novela, você vai fazer o papel de uma pessoa marginalizada, né? Ou escravizada, enfim. Então, agora as coisas estão mudando, mas é por questões mercadológicas. Não se enganem. Ah, porque a emissora maior do país colocou protagonistas negros. Não se engane, é uma questão de mercado, é uma pesquisa. Existe uma pesquisa de mercado, né? E nessa pesquisa já viram, nós somos maioria numérica, a gente também consome. Olha o que descobriram, que as pessoas pretas consomem. Pronto. Juntou. E a gente quer se ver. A gente quer se ver, mas a gente quer se ver positivamente. Por quê? Porque hoje a gente tem o quê? Mais letramento racial, mais consciência de quem a gente é. Então, a gente não quer também se ver em qualquer lugar. Eu não quero ligar a televisão e me ver em qualquer lugar, né? Então, é, é, essa adaptação a essa realidade que nós estamos questionando faz parte também desse protagonismo que agora estão colocando aí nas telinhas. Natália perguntou: já reparou como o padrão de beleza. Não, já foi. Perdão. Patrícia pediu: o que você pode deixar um recado para meninos negros de 14 a 16 anos? Posso deixar um recado. É, O recado é que vocês são inteligentes, capazes, bonitos, têm história. Estudem, estudar é fundamental. Se conhecer, né? Para que vocês se entendam enquanto potências, enquanto é, é, adolescentes, né? Que eles são adolescentes que podem ser o que vocês quiserem ser. Não deixem que ninguém limite vocês. Não caiam também nesse papo da internet, nessa idade de vocês, de que eu vou ser TikTok, não sei o quê. Não, busquem estudar, porque estudar, a educação é que vai salvar o mundo. Busquem estudar, façam faculdade, estudem se puderem, claro, mas dentro das suas possibilidades, estudem, não deixem de estudar jamais. Link para comprar e-book. Ah, meu Instagram, Luísa Mandela com Z, me sigam lá, hein? Me mandem um oi. Antônio Messias Sena, as yellow são essenciais para fortalecer as atividades que estimulam a ancestralidade futurística do povo negro. Nossa, que penso eu é a ancestralidade do agora, é isso aí, dessa nova geração, agradecida. É isso, gente. Muito obrigada. Eu gostei muito de estar com vocês, apesar de não estar vendo vocês, acho que agora dá para eu entrar aqui no canal e ver os comentários. Agradecer a vocês. O próximo módulo vai ser no dia 15/7, na próxima terça, hein, gente? Qual é o próximo módulo para eu falar aqui? Obrigada. Me sigam. Já falei, me sigam, né? Ouçam Mandela Pode. Ouçam Mandela Pode, tá bom? Me sigam. E quem quiser saber
mais sobre a comunidade Ori, que a gente tem grupos de estudos também de leitura, manda mensagem lá no Instagram que eu falo sobre a Ori, tá bom? O próximo módulo é como ser antirracista. Ó, como ser antirracista no dia 15, é no mesmo horário? Acho que é no mesmo horário, né? Às 19 horas. Então, continuem estudando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Mandem mensagem lá no Instagram, vamos trocando. Se eu não ver hoje, porque eu hoje vou assistir o casamento da Maria de Fátima. Vou sair correndo para assistir a novela, para assistir o casamento da Maria de Fátima. Quero saber o que vai acontecer com a Maria de Fátima. Eu respondo amanhã, tá bom? Mas agradeço a oportunidade, a todas as Yaludês, né? A Manuela, a Claudiane, a todo mundo que. A Caliane, que esteve comigo aqui, e as outras Yaludês incríveis, maravilhosas de Salvador, tá bom? Eu quero conhecer, eu vou a Salvador, estarei de férias a partir de segunda-feira, estarei de férias, tá? Então, não quero falar sobre trabalho a partir de segunda-feira. Quero falar sobre tomar água de coco, tá bom? Então, agradecer a oportunidade, a Zé Aludez. E é isso, gente. Tem mais alguma pergunta para finalizar? Eu posso finalizar. Estou vendo aqui os comentários. Gratidão. Deixa eu comentar aqui, gratidão. Tem mais alguma pergunta? Eu li todas. Alguém pode me dizer se eu li todas? Boa noite, então, a vocês. Uma boa terça-feira, um bom descanso. Obrigada pela escuta, pela troca, pela participação, tá bom? Grande beijo.